O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele, e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero mais uma vez cumprimentá-los nesta oportunidade feliz de nos encontrarmos ao redor do altar, celebrando aquilo que para nós é de mais precioso, o mistério da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, muitos agora também podem beber desta fonte. Por isso, enquanto santuário, somos gratos a esta família, que nos faz chegar agora com a força do Evangelho a tantos corações. Se você puder nos ajudar, seja também um membro da família dos devotos e nos ajude a fazer com que o Evangelho chegue por meio da proclamação da palavra, mas também por meio do cuidado com aqueles que mais necessitam, a partir desta casa de clemência e bondade. Hoje nós celebramos uma santa que nos nossos tempos não é tão famosa assim, ou não tem tantas pessoas que têm devoção a ela, mas que inspirou a vida de muitos cristãos na igreja primitiva. Santa Inês, a jovenzinha esposa de Cristo, como é cantado hoje no hino das laudes. Inês nasceu em 293, em Roma, e foi martirizada, em 291, e foi martirizada em 303. Uma jovem, no auge da sua adolescência, foi consagrada pelo martírio. Inês era uma menina que descobriu desde muito cedo, como nos recorda Santo Ambrósio ao falar de Santa Inês. Ambrósio diz: a maturidade da fé não é medida pela idade. E de fato, Inês descobriu muito cedo o que significa amar Jesus de verdade com a própria vida. A tal ponto que o filho do prefeito da cidade de Roma apaixonou-se ardentemente por Inês. E fez de tudo para que Inês correspondesse ao seu amor. No entanto, depois de tantas investidas, ela chegou a dizer claramente que ela já estava desposada e que o noivo ao qual ela amava e prometera fidelidade era infinitamente mais belo, mais rico, e poderia dar a ela aquilo que homem algum neste mundo poderia dar. Diante disso, nos atesta as atas do martírio de Santa Inês, que o jovem caiu numa profunda doença por causa da paixão. De fato, a paixão faz coisa, né? Tem gente que realmente sofre ao ponto de perder a saúde do corpo por causa de uma paixão. Diante disso, o pai, para tentar fazer com que seu filho recuperasse a saúde, tentou persuadir Inês de casar-se, oferecendo riqueza, fortuna, e ainda assim ela diz que não poderia casar-se. Vale recordar que nesta época estamos sob o império de Diocleciano, um dos imperadores que combateu ferrenhamente o cristianismo, um dos mais ávidos por sangue cristão. Então, ser cristão nesta época
era um crime contra o império. Por isso, Inês não poderia falar explicitamente que o seu noivo era Jesus. E aí, o prefeito procurou saber de quem que essa menina estava falando quando descobriu que o noivo de Inês era Jesus. Então, ela foi denunciada como criminosa aos 13 anos de idade. O prefeito, então, tentou fazer com que ela renunciasse à fé cristã, oferecendo incenso no templo pagão à deusa Vasta. No entanto, Inês recusou-se. E diante da recusa de Inês, o prefeito mandou que ela tivesse suas roupas arrancadas em praça pública, exposta sua nudez para todos e levada a um prostíbulo, a fim de que ali ela quebrasse a sua promessa de virgindade perpétua que fez a Jesus. Disse então a tradição cristã que Inês então passou por esta humilhação de ser despida em praça pública, levada a um prostíbulo, mas que não conseguiram ter relações sexuais com Inês, porque todos os homens que iam para o ato sexual com Inês, antes de terem a relação, acabavam se convertendo. O que fez com que ela fosse de novo denunciada. Porque imagina, você estava dando prejuízo no prostíbulo, né? As pessoas não estavam conseguindo o que queriam lá. E aí, então, levaram Inês para ser torturada. Aí me recordo também de Agostinho ao dizer que por ela ser uma jovem, nenhum dos grilhões cabiam nos seus braços, porque era muito pequena. E ainda assim, mesmo não conseguindo ser algemada, amarrada, Inês ofereceu-se à tortura. Foi, então, torturada com as chamas e mesmo assim não negou a fé. A tal ponto que, diante de tudo aquilo que poderia ter feito, o martírio moral de tentar dissuadi-la de sua virgindade consagrada, a tortura no corpo, nada disso fez com que ela negasse o seu amor por Jesus. E por isso, então, ela foi decapitada, teve o seu pescoço cortado por causa de Cristo. E assim a igreja primeira, a igreja cristã primitiva, olhou para Inês como a cordeirinha de Cristo. É interessante o trocadilho, porque em latim Inês vem de agnus, e agnus é cordeiro. O cordeiro, símbolo do sacrifício. Inês soube fazer da sua vida um sacrifício por amor a Cristo. E aí hoje, olhando para esta jovem, além de pedirmos a Deus que cultive no nosso coração o desejo pelas coisas santas, a santa pureza que tanto tem sido roubado de nós nos nossos tempos, nos é apresentado textos tão ricos nas leituras que escutamos. Vocês em casa estão ouvindo os sinos que estão sendo instalados. Brincava eu com o padre Wagner que os sinos só tocam na hora que o padre Felipe está pregando, né? Mas paciência, os sinos precisam ser instalados e todo mundo sabe que o sino se mexer faz barulho, né? Então vocês que aqui estão, eu peço um pouquinho mais de atenção, e você em casa que desconsidere o barulho dos sinos neste momento, mas é para um bem da conservação deste santuário. As leituras de hoje também nos apresentam algo tão rico que o padre, se pudesse, falaria a tarde inteira. Porque nos é apresentado a eleição de Jesus por aqueles que Ele quis. Aqui, meus irmãos e irmãs, nós percebemos uma verdade profunda. Não é a gente que escolhe, é o próprio Cristo que toma a iniciativa. Ele mesmo já deixou isso explícito no Evangelho de João. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. A gente parece, às vezes, nos esquecer que não somos nós o protagonista na nossa relação de fé. Não é a gente que escolheu ser cristão,
e se empenha nesse desejo de vida. Não foi Inês que escolheu amar Jesus. Pelo contrário, somos seduzidos por um amor maior. Somos encantados e vamos correspondendo com amor ao amor que é dado a nós. A eleição dos 12 nos traz algo de profunda ternura da parte de Deus. Primeiro, porque Deus não escolhe homens perfeitos. De Simão a Judas Iscariotes, nós falamos, e aqui me recordo do querido padre Luiz Henrique, na aula de exegese, de uma inclusão temática no texto. Inclusão significa como que um delineamento no texto bíblico, onde as extremidades marcam que dentro dessa demarcação se constitui como um conjunto que tem algo em comum. De fato, de Simão a Judas Iscariotes nós temos um bloco, e vou traduzir no popular, é tudo farinha do mesmo saco. De Pedro a Judas Iscariotes, todos trazem em si o desejo de uma superioridade, de grandeza, a possibilidade da traição, a possibilidade de negar Jesus. Ora, tanto é que nós vemos que Pedro e Judas Iscariotes, ambos são apresentados como pecadores públicos, porque Pedro nega Jesus 3 vezes. Judas entrega Jesus à morte. A diferença, meus irmãos, não está no ato nosso humano, mas está como nós acolhemos o amor de Deus. E aqui está a beleza. Deus não continua chamando pessoas perfeitas para estar perto dele. Chama gente como eu, como você, que tem virtudes, que tem luzes, mas que é confrontado às vezes com as sombras e com os limites. Chama pessoas como Saul na primeira leitura, que foi ungido pelo próprio Deus como rei do seu povo, mas agora tem um coração tão apegado pelo poder, que ao saber que já tem um substituto, que é Davi, faz de tudo para matar Davi, para que ele não perca o poder. Quão contraditório parece esta ideia de um Deus que continua escolhendo o que há de pior para manifestar a sua glória. Quão contraditório também é a vida de Inês, uma criança praticamente, que talvez poderia não ter tanta consciência do que significava tudo aquilo que estava no contexto de vida em que ela estava inserido. Mas como nos recorda o apóstolo Paulo, Deus continua escolhendo o que é fraqueza no mundo para confundir os sábios. Agora a diferença, meus irmãos, é que uma vez chamados, a nossa missão não é fazer coisas em nome de Deus. A gente confunde as bolas. Achamos que uma vez que o Senhor nos mostrou sua predileção e sua misericórdia, nós precisamos corresponder a isso fazendo algo para Ele. Seja na vida consagrada, como nossos padres, as religiosas, seja trabalhando ativamente na paróquia, numa pastoral, no movimento, seja por meio de obras de caridade. Nós não vamos convencer Deus a partir das obras que fazemos. Deus nos chamou para uma única coisa, e é o primeiro mandato de Jesus que Marcos faz questão de deixar claro. Chamou os que Ele quis para ficar com Ele. Esta é a nossa vocação. Somos chamados não para trabalhar para Jesus. Somos chamados a ficar com Jesus. A crescer num laço de amor, de amizade com Ele, de intimidade com Ele. Porque só a presença de Jesus, só quando a gente está disposto a gastar nosso tempo com Jesus e não para Jesus, não sei se estou me fazendo entender, é que nós vamos deixando dentro de nós crescer aquilo que faz com que sejamos outros Cristos no mundo. É a presença de Jesus que nutre o nosso coração naquilo que de mais valioso há dentro de nós.
Porque se a gente começa a trabalhar para Jesus, a fazer coisas para Jesus, e ainda que sejam coisas boas, mais cedo ou mais tarde podemos acabar como Judas Iscariotes ou como Saul, acostumados com as coisas de Deus, ocupados demais em uma função que nos é dada, que pouco a pouco, dentro de nós, começa a ser alimentado aquilo que não deveria nos nutrir. O desejo de ser grande, a ânsia pelo poder, a ganância, porque perdemos a capacidade de nos relacionar com Deus com liberdade e, mais do que isso, com intimidade. Inês só foi capaz de suportar as atrocidades da tortura, da humilhação pública e do martírio, porque ela cultivou, ainda que na jovem idade dela, uma profunda relação de amor com Jesus, pela vida de oração. Davi só foi capaz de mover o seu coração pela virtude, porque, como diz a própria leitura, quem é que não tem seu inimigo diante de si e tem a oportunidade de pôr um fim na perseguição, que não o faz, como o Davi não o fez? Só o fez assim porque ele criou intimidade com aquele que também o chamou quando ainda era pastor de ovelhas. Recordemos, irmãos e irmãs, fomos chamados no nosso batismo para estar na presença de Jesus. E estando na presença dele, nós vamos conseguir vencer o mundo, vencer a nós mesmos e ser neste mundo sinais vivos do seu amor, que não desiste de ninguém, pelo contrário, que usa da nossa capacidade de amá-lo para mostrar neste mundo que o amor é mais forte do que qualquer instinto humano, do que qualquer desejo humano, do que qualquer força humana. Sejamos homens e mulheres que hoje cultivam uma gratidão por ter sido escolhido para estar na presença de Jesus. Cultivemos esta intimidade com Ele não só agora, mas todos os dias de nossa vida, para fazer parte de fato, não de uma instituição caritativa, mas de um povo que entende a sua missão. Um povo que sabe que tem algo que o diferencia, e esta diferença é a amizade com Deus, que faz frutificar em nós o que temos de melhor, e assim nós podemos dar frutos salutares e saborosos para este mundo que tem fome e sede de verdade, de justiça e de testemunho. Que o Espírito nos ajude para, como Inês, crescermos no amor e, amando, sermos testemunhas do amor que nos amou por primeiro e nos chamou para ser amigos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, com confiança, fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor nosso Deus nossas preces. Irmãos e irmãs,